Gêneros textuais, crônica. Hoje nós vamos falar desse gênero textual maravilhoso que é a crônica. Mas antes, nós precisamos saber o que são gêneros textuais. Bom, gente, gêneros textuais são tipos de textos específicos. São textos que exercem uma determinada função social. São textos que circulam por aí, que têm características próprias e funções específicas. Tá? Ou seja, esses textos você encontra no cotidiano. Eles aparecem em situações do cotidiano, eles se apresentam em situações de comunicação, de interação entre os sujeitos. E nós temos diversos tipos de gêneros textuais, a crônica é um deles. Então, o que são gêneros textuais? Aí eu coloquei uns exemplos. Uma receita, ali tem a receita do bolinho de chuva. Uma receita é um gênero textual. Um e-mail, uma carta de amor. Por quê? Porque são textos que têm a finalidade específica. Então, ali o bolinho de chuva, aquele texto ali vai me conduzir a fazer uma determinada receita. O e-mail tem a finalidade também e a carta de amor também tem a finalidade. Então, você pode produzir um determinado texto, mas ele não ser um gênero textual. Ele não tem uma característica específica, ele não tem uma utilidade específica e nem participar de uma interação de comunicação entre os sujeitos. Então, uma receita, por exemplo. Uma receita tem os ingredientes e modo de fazer. Então, se você produz uma receita e você não produz esse tipo de texto com essas partes específicas, você não produziu um gênero textual. Você não foi fiel às características desse gênero textual receita. O e-mail tem lá o seu destinatário, seu emissor. A carta de amor tem ali para quem que tem o corpo da carta. Então, os gêneros textuais, eles têm aí características específicas. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Exemplos de gêneros textuais. Gêneros textuais que com certeza você já viu por aí. Ruth, então por que eu não chamar? Por que eu não posso chamar isso de texto? Texto é tudo aquilo que você produz, que faz sentido, beleza. Mas gêneros textuais, eles têm características próprias. Então eu falo para você assim, produz uma carta. A carta, ela vai ter características próprias. Se você me mostrar um texto e falar isso aqui é uma carta e eu não observar as características da carta nesse texto, você fez um texto qualquer, mas você não fez o gênero textual carta. Então, alguns exemplos de gêneros textuais que existem circulando aí. Editorial, contexto de opinião, resenha, monografia. Vai observando se você conhece, se você já produziu algum desses textos. Reportagem, relato de viagem, carta. Um e-mail é um gênero textual. Um romance. Então, conto, a fábula, uma lenda, novela, a nossa crônica, que é o gênero textual que nós vamos estudar hoje. Uma notícia é um gênero textual, entre outros. Bom, deixa eu ver aqui. Aí nós temos uma definição, né? Crônica. O termo crônica é derivado do grego, cronos. E aí, gente, é interessante porque nós temos... eu acho interessante porque nós temos aí a crônica derivada do grego cronos. E nós temos aqui, ó, essa figura, coloquei o titã Cronos. A crônica, ela é muito ligada ao tempo, gente. A crônica é muito ligada ao tempo. A crônica, ela engloba um período curto de tempo. Então, a crônica, ela aborda ali um fato do cotidiano, ela é muito atual. A crônica é muito ligada à atualidade. Então, você tem que estar por dentro dos fatos, porque a crônica, geralmente, ela vai brincar ali com os fatos atuais. Então,
ela trata basicamente, a crônica é um tipo de gênero textual que se caracteriza pela abordagem dos fatos do cotidiano, do dia a dia. Então, tudo pode virar crônica. Um fato que você viu dentro do ônibus, e você está indo para a escola ou indo para o seu trabalho, aconteceu alguma coisa dentro do ônibus, você pode pegar aquele fato ali e transformar numa crônica. Ué, Ruth, mas isso parece uma notícia. Eu pego aquilo ali e conto do jeito que aconteceu. Pois é, o que diferencia a crônica de a notícia? Você vai contar o fato, mas aí o fato é só o pontapé inicial. Você vai partir daquele fato do cotidiano para criar seu texto. E aí você pode acrescentar personagens, você pode mudar personagens, você pode colocar os nomes reais das pessoas ou não. Você pode dar um outro final, um final diferente do que aconteceu dentro do ônibus. E aí fica a seu critério para você criar. A notícia não. A notícia é quem fez o quê, quando, onde, por quê e como, do jeito que aconteceu. A crônica parte de um fato do cotidiano. E você pode criar a partir desse fato. Eu coloquei a fotinha desse lindico aí. Esse é Cronos, tá? É o titã, pai de Zeus. Na mitologia grega, Cronos é o líder dos titãs e pai do grande Zeus, né? Então, gente, eu gosto muito da Grécia. Eu sabia a história de Cronos direitinho. Vamos ver se eu lembro, que eu até dei umas rabiscadas aqui, para ver se eu lembro a história. É o seguinte, vamos falar bem rapidinho, para descontrair. Cronos, né? Basicamente era o seguinte, né? Pela mitologia grega. Antigamente só existia o caos, não existia nada. E aí, depois desse caos todo, apareceram o quê? Os deuses, que foi Urano, que era o céu, e Gaia, que era a terra. Só que aí Urano decidiu ter, né, sua própria descendência. E aí ele se uniu a Gaia para criar os titãs. Só que ele se arrependeu de ter criado. Urano se arrependeu. Então tinha Urano e Gaia, céu e terra. Eles se juntaram e aí formaram os titãs, os primeiros, né? E Urano se arrependeu. Aí o que Urano fez? Ai, não, esse povo aí vai me passar a perna, esse grupo de titãs aí vai me passar a perna, não quero não. Esses meus filhos aí vão acabar com meu reinado aqui. Urano ficou com medo dos filhos e ele resolve prender os filhos numa caverna, logo quando os filhos nascessem. E diz a mitologia que a caverna era a própria barriga de Gaia, né? Então, volta todo mundo lá para a barriga de Gaia e fica lá. Bom, gente, estou tentando lembrar aqui, dei uma rabiscadinha também, tá? Bom, mas e Urano estava super feliz, né, que ia continuar a geração dele, mas depois ele se arrepende, por isso que ele prende todo mundo lá. Depois que ele tem os filhos, ele fala, não, esse povo vai me passar a perna, vai me depor do cargo, eu não vou confiar nesse povo, não. Bom, a caverna era o ventre, né, de Gaia, o ventre da própria esposa dele, que era a Terra. E aí, um a um, os titãs foram sendo aprisionados, foram sendo colocados lá na barriga de Gaia. Bom, até que um dia Gaia não gostou daquilo, falou, epa, o Urano tá doido, vou ficar prendendo meus filhos não. Ela se rebelou contra essa tirania toda. E aí ela pediu ajuda a quem? Ao tempo, nada como o tempo, né, para resolver as coisas. Nós também podemos até interpretar dessa forma, né? Nada como o tempo. Tempo, dê tempo ao tempo. Gaia se uniu justamente a um dos seus filhos, que era Cronos, o deus do tempo aí, e falou, ai, meu filho, pelo amor de Deus, me ajuda, vamos acabar com seu pai, não estou aguentando essa tirania, me livra dele, me livra disso tudo. Se você me livrar, eu vou te dar o governo do mundo, tá, meu filho? Se você me ajudar. Ah, Cronos, e era o filho mais jovem, tá? Cronos, caçulinha tenso. Cronos, mais que rapidamente, decidiu obedecer. Obedeceu Gaia. E aí, Gaia deu a ele uma foice enorme. Cronos aproveitou o momento que o pai dormia, que o Urano estava dormindo, e cortou a parte ali de baixo dele.
cortou baixo o ventre dele, gente. Dizem que cortou o pênis de Urano, né? O céu ficou coberto de sangue. Foi aquela carnificina ali com o pai. Ou seja, acabou lá com o pai. E Cronos tomou o poder. Cronos tomou o poder. Então, de acordo com a mitologia, Cronos, que é esse gatinho aí, ele tirou o pai do poder, se casou com a irmã Reia e governou durante toda a mitologia, tá? O poder dele estava indo ali muito bem. Só que Cronos também ficou com medo. Ele pensou o seguinte, nós tramamos contra papai. Esses meus filhos... Aí Cronos já era pai de Zeus, de Poseidon e de Hades. Esses meus filhos também vão querer me depor, vão tramar contra mim. Cronos estava esperto. E muito violento, né? Cronos também era bem complicadinho. Que ele fez? Eu vou matar meus filhos e vou comê-los. Então, Cronos passou a devorar seus filhos com medo de que um dos seus filhos fizesse o que ele fez com Urano, que era o pai dele. E aí ele começou a matar e devorar os filhos todos. Mas a mãe dele, sempre a mãe, né, gente? A mãe lá, a mulher de Urano, que tramou com o filho contra Urano. E agora a mulher ali dele também, a mãe dos filhos de Cronos, conseguiu salvar um deles, salvou Zeus, o poderosão. Escondeu Zeus na caverna e, para enganar Cronos, segundo a mitologia, Reia deu para Cronos comer uma pedra embrulhada num pano, que ele comeu sem perceber. A gente fala sério. O cara tá lá comendo os filhos todos. Come um, come outro e devora. De repente me dá uma pedra para Cronos e Cronos não sente que está mordendo uma pedra. Tá, mas tudo bem. Então foi assim. Ele nem sentiu diferença no paladar. A pedra desceu bem. Tá? E aí diz a mitologia que ao crescer, né, Zeus ficou lá escondidinho, onde a mãe dele o deixou. E quando ele ficou mais velho, ele libertou os titãs lá da barriga de Cronos. Cronos vomitou todo mundo. Zeus fez Cronos vomitar todo mundo. Hades, Hera, Poseidon. E Zeus, com a ajuda dos irmãos e dos outros titãs, expulsou Cronos do Olimpo. Expulsou, gente. E governou como rei dos deuses gregos. Por isso que se fala tanto em Zeus, né? Fala tanto em Zeus poderoso. Zeus expulsou o próprio pai. Esse povo não tinha amor próprio, não, hein? A família já era complicada, gente, desde a mitologia. Depois fala da nossa família aqui do século XXI. Olha a família da mitologia grega. Fala sério, pai amado. Bom, como tinha derrotado o pai Cronos, né? Como ele derrotou o pai dele, que simbolizava o tempo, Zeus tornou-se imortal. Tá? Esse poder também da imortalidade foi estendido aos seus irmãos. Bom, resumi mais ou menos assim a história do gatinho aí. E a crônica é isso, a crônica é muito ligada ao tempo, gente. A crônica vem do grego Cronos. E aí, Cronos lembrava a história aí do nosso titã. Bom, vamos ver aqui. O que é que nós temos agora? Deixa eu ver. Ah, tá. Olha só, a crônica é muito ligada, gente, à atualidade. Por isso que eu coloquei esse monte de jornalzinho aí. A temas do cotidiano. Então, você quer ser um bom escritor de crônica? Você precisa ler. Você precisa ler muito. Você precisa estar bem informado. E eu digo o seguinte, você tem que estar bem informado não só para escrever crônicas, gente, para não falar tanta besteira por aí também, né? Estar bem informado faz muito bem para os ouvidos dos outros e faz muito bem para a gente também. Bom, deixa eu ver aqui. Características da crônica. Texto curto. Olha só, como a crônica aborda um fato do cotidiano,
o texto é curto. Ó, esse vídeo está saindo grande por conta daquilo que eu falei, até no outro vídeo que eu fiz, quando eu expliquei tipos de texto. Não, quando eu expliquei conto, eu tive que explicar o que eram... eu tive que explicar alguns tipos de textos. Dissertação, narração, descrição. E esse agora eu estou tendo que explicar. Eu tive que explicar primeiro sobre gênero textual até chegar na crônica. Então, texto curto, gente. Não vai fazer textão, não, que não é romance. A crônica... Então, já estou dando ali, ó, as dicas desse gênero textual. Então, não adianta você fazer um livro e falar que é uma crônica que não é. Então, já começa por aí, tá vendo? A obediência, as características do gênero. Então, texto curto. Bom, você vai se limitar a contar só o que é necessário para a pessoa refletir. Só isso. Sobre o assunto. Temas do cotidiano, foi o que eu falei. Um bom cronista é um bom observador. Observa tudo ao seu redor. Esse momento de pandemia, né? O que mudou na sua vida, algum fato que tenha ocorrido. Isso tudo pode virar uma crônica. As crônicas, gente, elas trabalham com acontecimentos banais, acontecimentos do dia a dia. Ela não vai se... A crônica não vai se apropriar dos grandes feitos da humanidade, não. Tá? Ela vai justamente trabalhar as temáticas do cotidiano. Por isso que a crônica, ela se aproxima muito dos leitores. É muito gostoso ler crônica. As crônicas são maravilhosas, você se identifica com o que é relatado na crônica, porque geralmente ela parte de um fato comum, um fato cotidiano, que muitas vezes aconteceu até com você. Bom, deixa eu ver aqui. Percepção pessoal do tema. Bom, cada tema ali que vai ser tratado na crônica, gente, ele deve ser abordado a partir de uma percepção de mundo pessoal. A crônica, ela ultrapassa o texto narrativo. Ela promove uma reflexão. Ela promove uma visão de mundo. É a sua visão que está ali. É baseado, é inspirado no fato cotidiano, mas é a sua visão. É a sua percepção daquele assunto, daquele fato. É a sua marca que vai estar ali no texto. Linguagem simples, coloquial. Ah, Ruth, eu não sei escrever direito, eu não conheço palavras rebuscadas. Nem precisa. Essa linguagem do dia a dia. A crônica é maravilhosa por causa disso também, tá? Linguagem simples, linguagem coloquial. A linguagem pode e deve ser simples, a linguagem da crônica. Gente, poucos personagens. Nós não vamos fazer uma novela aqui, não. Então, não precisa ter o núcleo pobre, núcleo rico, núcleo fashion. Não. A crônica não tem isso. A crônica tem poucos personagens, um conflitozinho, olha lá. Tá? Até mesmo, muitas vezes, nem tem um conflito. Passa a reflexão toda e pronto. Porque o conto, ele se baseia muito nisso, né? Na questão do conflito. A crônica, você vai trazer o fato do cotidiano, a sua percepção do tema, com uma linguagem bem simples, com poucos personagens, texto curto, ó, já juntei aquilo ali tudo. Então, a crônica ela trabalha com elementos reduzidos, gente. Estrutura da crônica. Então, o que nós vamos ter aí na crônica? O início do texto, que é a introdução, tá? Para você fazer uma boa introdução, é necessário você estar atento alguns detalhes. Por exemplo, você tem que definir seu ponto de vista. Eu escolhi o tema do cotidiano, escolhi o fato do cotidiano, escolhi o tema, mas você tem que estar atento, porque você vai passar a sua visão de mundo. Lembra que eu falei, tem o seu toque ali, tem o seu toque, né? Então, a introdução, por ser essa parte inicial do texto, ela tem praticamente o objetivo de apresentar o assunto. Você vai praticamente apresentar ali o que vai ser discutido ao longo da crônica toda. Então, uma boa introdução, ela faz muito efeito, né? Ela vai praticamente fincar as bases ali. Se o leitor vai continuar, né? Vai se interessar em ler o restante ou não. Bom, então, uma boa introdução é muito importante, gente. Bom, uma descrição, narração do fato cotidiano, aí pronto. Você ali na introdução já apresentou
mais ou menos o que você vai falar, sobre o que você vai falar. Depois você descreve, você narra o fato que você viu do cotidiano e coloca ali sua reflexão, uma crítica construída a partir do fato apresentado anteriormente. Bom, deixa eu ver aqui. A introdução é tão importante que eu coloquei alguns tipos de introdução aqui. Tá? Para você dar um pontapé inicial na sua crônica. Exemplificação. Você pode começar o seu texto, a sua crônica, por exemplo, dando como exemplo, deixa eu ver como que eu posso falar para vocês. Por exemplo, o texto é iniciado com algum dado estatístico, com alguma lei, com alguma notícia. Você está dando um exemplo. Você está exemplificando alguma coisa. Ou com algum conhecimento de mundo que seja relacionado com a proposta. Você pode citar essas fontes, mas aí é o que eu estou dizendo. Você tem que citar justamente as fontes. Não vai também se apropriar de uma ideia de outra pessoa, como se fosse sua, né? Uma alusão histórica. Nesse modelo de introdução, você pode começar a sua crônica também apresentando um fato histórico relacionado ao tema que vai ser debatido. Então, tem algum fato aí na história que se parece com o fato do cotidiano, com o tema que você quer refletir na sua crônica? Joga essa alusão histórica aí. Citação. Gente, outro recurso muito interessante, muito parecido ali com a exemplificação, para iniciar uma redação é a citação. Tá? Você pode citar de modo direto, que é aquela literal, ou seja, você utiliza as mesmas palavras do autor, do filósofo, outra autoridade, coloca umas aspas. Então, já dizia Fernando Pessoa e tal, aí coloca ali a frase dele entre aspas, ou então indireta, né? Você, na citação indireta, você já vai dizer o que a pessoa disse, mas você não vai colocar a frase do jeitinho que ela falou. Mas é um tipo de citação. Você está citando alguém aí. Pode começar a sua introdução assim também. Bom, a comparação, você vai comparar o seu tema, o que você vai trabalhar, com algo semelhante ou oposto. É até mais complicadinho fazer, né? Então, a sua crônica, você vai refletir a respeito de gentileza. Você viu uma situação do cotidiano que alguém foi muito gentil, ou alguém foi muito mal educado. Vamos pegar esse exemplo de que alguém foi muito gentil. Você trouxe esse fato para cá. Aí você vai relacionar, você vai comparar, por exemplo, com a grosseria que alguém possa fazer à toa com outra pessoa. Então, você vai fazer essa comparação do seu tema com algo semelhante ou algo oposto a ele. Tá? E definição. Você também pode começar a sua crônica definindo alguma coisa, mas tem que, assim, gente, usar com muito cuidado essa questão da definição. Definir, por exemplo, um tema, um assunto, é um pouco mais complicadinho. Entendeu? Principalmente se você for definir alguma coisa que já é muito batida pelo povo. Mas você pode começar seu texto também fazendo definição de alguma coisa. Bom, aí eu trouxe a crônica Pneu Furado. Pneu Furado, desse gatinho aí, Luiz Fernando Veríssimo, tá, gente? Olha, Veríssimo, ele é um cronista que está vivo, tá? Tá muito bem, obrigada. Nosso cronista vivo, muito inteligente, tá? Ele é um escritor que... Ele não escrevia só crônicas, escrevia crônicas, contos. É um escritor de contos, crônicas de humor, tá? Também foi roteirista. Ele é roteirista. Já fez muito roteiro para programas de televisão. Bom, é o nosso gauchinho, né? Ele nasceu no Rio Grande do Sul. Bom, mas vocês podem procurar saber mais um pouco dele na internet, tá? Para o vídeo não ficar tão grande, não vou me estender aqui na biografia do Veríssimo, não. Aí nós temos a crônica Pneu Furado. Gente, eu escolhi essa crônica bem curtinha.
Escolhi essa crônica aqui bem curtinha, desculpa, porque ela é muito engraçada. Então, crônica Pneu Furado, Luiz Fernando Veríssimo. O carro estava encostado no meio-fio com um pneu furado. De pé, ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonita. Tão bonita que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo: "Pode deixar. Eu trocarei o pneu." "Você tem macaco?" perguntou o homem. "Não," respondeu a moça. "Vamos usar o meu," disse o homem. "Você tem estepe?" "Não," disse a moça. "Vamos usar o meu," disse o homem. E pôs-se a trabalhar, trocando o pneu, sob o olhar da moça. Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando, de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro. "Puxa vida, você trocou o pneu do carro para mim? Muito obrigado." Eu não posso ver pneu furado, que eu tenho que trocar. Coisa estranha, menina, é uma compulsão, sei lá." Luiz Fernando Veríssimo. Então, esse é o toque do Veríssimo. Veríssimo é um escritor de humor, gente, maravilhoso. Procura saber um pouco mais sobre Veríssimo na internet, que vocês vão gostar. Bom, e para não deixar de fora, claro que eu não poderia deixar de fora, o nosso lindico. Esse é o nosso cronista, tá, gente? Rubem Braga nasceu em Cachoeiro de Itapemirim. Então, eu já estou dizendo para vocês que Cachoeiro de Itapemirim não produziu só Roberto Carlos. Cachoeiro de Itapemirim produziu o nosso cronista, um dos maiores cronistas brasileiros. É capixaba, gente. Então, é daqui, é do Espírito Santo, é de Cachoeiro. Então, Cachoeiro de Itapemirim não produziu só Roberto Carlos, tá bom? Na nossa biblioteca tem vários livros de Rubem Braga, vale a pena ler. Então, Rubem Braga foi um escritor lembrado como um dos melhores cronistas brasileiros. Maravilhoso, é nosso, é da nossa terra. Então, deixa eu ver aqui. Bom, tentei falar bem rapidinho para não deixar o vídeo tão longo, mas vocês viram que ficou bem extenso, igual ficou outro vídeo de conto. Mas valeu a pena, tá? Agora é sua vez de produzir uma crônica. Você já sabe, te dei as dicas. Tenta produzir, seja um bom observador, observe as pessoas, os fatos, tudo. Rabisca ali no papel a partir de um fato do cotidiano, faça uma reflexão, pegue as ideias ali da introdução e produza a sua crônica. Bora produzir uma crônica? Um grande abraço e até a próxima aula.